Estamos começando um novo capítulo, página 105, capítulo 6, sobre as festas. Então, vamos agora analisar, com relação às festas, as lembranças e as lições que ele vai nos dar. Algumas das minhas recordações mais queridas relacionam-se com o Yamim Tovim. Isso, na verdade, é todo Yudi. Se nós vamos analisar as coisas que cada um lembra, se você vê, todo mundo lembra, como era o Seder na casa do vovô e como era o Rosh Hashanah na casa do vovô, etc, etc. São as tradições mais fortes que cada um tem judaicamente falando, vai se relacionar com quem? Justamente com as tradições familiares. Ele comenta que tive a felicidade de não ter sido privado dessas experiências pelo moderno comercialismo superindustrializado. Está criticando, vamos dizer, todo o modernismo que tem hoje em dia. E que muitas vezes as pessoas, por conta disso, não vivenciam. Então, no Brasil, por exemplo, muitas famílias não vivenciam Hanukkah em família. Porque é época de férias, a escola terminou, imagina vivenciar Hanukkah. Nos Estados Unidos, Hanukkah é high season. É a época mais forte que tem no hemisfério norte. Em Israel também. Você vai, se alguém teve a oportunidade, ou se tiver, recomendo, muito lindo, ir passar Hanukkah em Jerusalém. Você vai para Jerusalém, principalmente, e em qualquer bairro, você vai ver as janelas cheias de Hanukkah. É muito linda. É uma experiência realmente edificante, luminosa, como se diria. A alegria de Hanukkah, na verdade, começava alguns dias antes da festa. Papai usava uma vela de cera de abelha para acender os pavios da menorá, que ardiam no óleo. E, como era impossível comprar essas velas prontas, ele mesmo fazia as 8 velas, uma para cada noite, o que nós chamamos de shamash. Hoje em dia a gente compra pronto já a vela de cera de abelha normalmente, mas eu não saberia nem fazer essa vela, realmente. O Rabino podemos instituir aqui para fazer vela de cera de abelha. No hemisfério norte, que fazem muitas atividades com crianças, etc., uma delas é fazer a atividade de fazer vela com as crianças. Sim, por isso eu digo, a gente faz... de parafina, não deve ser de cera de abelha. Não, mas a gente, não, de parafina já vi, mas de cera de abelha deve ser algo artesanal, porque o que nós fazemos, e fizemos aqui já na sinagoga, são o azeite, como fazer o azeite, que você montou aquela máquina para fazer o azeite, espremer azeitona, etc. Sim. Então, mostrar como se faz a cera de abelha também, seria interessante. No Brasil, a abelha não fala. O problema é que o pessoal não quer lome do shach, lome oktzach. Tem uma frase em hebraico que diz: a pessoa fala para a abelha, não quero o teu mel, mas também não quero o teu ferrão. Então, sabe o que? Nenhum nem outro. Voltando ao assunto, então, que o pai fazia as velas. Inclusive, em costumes hasídicos, a gente tem de acender as velas de cada dia e a gente mesmo prepara os pavios com algodão e a gente faz justamente. Muitos compram já pronto. A vela ou, inclusive, a velinha de azeite de oliva já pronto. Tem o costume racídico de fazer cada um. Para quê? Para como era no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash cada um fazia. E se esperou 8 dias. Por quê? Porque tinha que fazer o azeite. Nós não fazemos o azeite, mas pelo menos fazemos alguma coisa semelhante a isso. Ok? Então, eles preparavam já alguns dias antes, porque começava para preparar, que nem a gente começa a Sukkot antes, começa a Pesach antes, preparando. Então, os preparativos justamente de deixar prontas já as velas de cera da velha, que seriam shamashim. Ele fazia também uma vela extra, que era guardada para ser usada na busca do Hametz, na noite anterior à Pesach. Tem costumes de fazer a busca do Hametz com vela de cera de abelha. Eu em casa deixo justamente todo ano como chama? De Hanukkah, sobrar vai fazendo que sobre, de forma tal que sobre uma para o Seder de Pesach, para Bdikat Hametz. Por quê? Está trazido que Bdikat Hametz, se vai pingar em algum lugar, essa vela com certeza não tem problema de Hametz. Então já faz a vela de cera de abelha que não tem problema de Hametz. Papai comprava uma grande barra de cera de abelha e cortava em pequenos cubos. Ele deixava que eu pegasse alguns pedaços de aroma tão doce e brincasse com eles como se fossem argila. Ele então amolecia a cera em uma panela de água quente, estendia os cubos, passava um cordão grosso pelo centro como pavio e os enrolava formando finos cilindros.
cá. Ensinou a fazer. Ensinou a fazer. Hanukkah que vem fazer aqui na... A receita já está feita. Aumenta um pouco a idade das crianças que... A nossa criança aqui vai vir. Se puder criança até 50, eu tô aí. Mas você não vai ganhar algodão doce. Tudo bem. Depois de acender as velas de Hanukkah, papai se sentava e as observava por meia hora, enquanto entoava alguns salmos com uma melodia especial para Hanukkah. Tem costume, está escrito que as velas de Hanukkah são para serem contempladas. Ela lilotam bilvad. Inclusive está trazido na Halakha que durante meia hora você não pode fazer nenhum tipo de atividade. O único dia que você não precisa, entre aspas, por razões óbvias, de ficar à beira das velas é Shabbat, que você vai correndo para a sinagoga. Mas os outros dias que você, quando volta da sinagoga, acende em casa, então, no caso, você vai acender as velas e aí fica do lado, meia hora não se pode fazer nada. Então, se costuma ficar ao lado das velas fazendo nada. E se fazer nada, na verdade, ninguém fica fazendo nada, certo? Então, a gente costuma ou brincar de ser vivão, ou contar historinhas, ou simplesmente cantar, fazer alguma vivência de Hanukkah com a família, principalmente com as crianças, ok? Posso dizer que é um dos momentos mais importantes na família naquele momento, inclusive com as crianças de mais de 30, porque é o momento que você dá Hanukkah Geld. Então, está ansioso esperando esse momento. Então, depois daqui, é claro que mamãe servia lápis de batata em Hanukkah, mas eu tinha ainda um prazer a mais. As senhoras do grupo beneficente do nosso shiur promoviam um evento anual de Hanukkah, no qual serviam panquecas de aveia. Também me davam balas e chicletes com generosidade. Tá vendo? Eu não inventei o pirulito, isso foi uma adaptação. Aromas e fragrâncias podem ser poderosos estimulantes da memória. Ainda hoje, a fragrância da halá dourando no forno às sextas-feiras me transporta às sextas-feiras de minha infância, quando a halá fresca, ainda fumegante, molhada no caldo quente de gefilte fish recém-cozido, constituía a última palavra em gastronomia. Oi, bem. E depois virava holodetes. Não, mas isso é para quem vende de casa com cabobe que fazia holodetes. Tinha. Em casa tinha, mas eu não... Eu também, não, meu pai. Para isso é muito bom. Não, tem de frango e tem de peixe. Fazem com os dois. Verdadeiro de patas De pata de galinha. de ternera. Minha avó fazia com pé de galinha. Isso já é menos colesterol. Há muitos os presentes que ganhei. Não. Há muitos os presentes que ganhei em Hanukkah quando era criança, não existem mais. Não consigo me lembrar de um só brinquedo recebido nessa data em Hanukkah, mas ainda me recordo da confecção das velas. E quando estou realmente relaxado e começo a devanear, consigo até sentir o cheiro de cera de abelha derretida. Consigo me ver sentado no colo de papai, observando o brilho das luzes de Hanukkah. Já como essas é o que te marca. Não lembra dos brinquedos, mas lembra exatamente dessas vivências, dessas experiências. O milagre de Hanukkah foi uma pequena quantidade de óleo que durou 8 dias. Um milagre ainda maior é que o brilho das luzes de Hanukkah de papai já dura há 5 décadas. Ou seja, como que realmente todas essas experiências se permanecem. Eu digo, vale a pena cada um instituir na sua família, na sua casa, alguma data, alguma experiência tradicional para a família que fique. Eu lembro na casa dos meus avós enfim, acho que o que ele está mencionando aqui é uma coisa bonita, que mantenha fazer uma tradição familiar. Ou seja, não é fazer porque está inventando algo novo, fazer no sentido interno, algo que marque. Ok? Deixa eu interromper um segundo.
Mas o que ele diz aqui, não se lembra dos brinquedos, mas lembra exatamente das velas e da experiência. De todas as ocasiões, Pesach é a rainha das recordações de infância. Isso daqui, acho que não há dúvida que Pesach em todas as casas deve ter, desde como cantava o Manishtaná, ou Agadá, ou Had Gadiá, ou como chama, procurar o Afikoman, enfim, tem cada momento que são marcantes. Então, Pesach é a festa das crianças. O ritual do Seder é totalmente centrado nelas. Como a gente fala, que é justamente feito para que as crianças perguntem, que participem. São elas que iniciam o Seder recitando as 4 perguntas que terão como resposta a narração do Êxodo. Muitos rituais do Seder são realizados com o objetivo específico de despertar a curiosidade infantil. E são as crianças que roubam a matzá, pão ázimo e arretém até que seja resgatada em troca de magníficos presentes. Até isso foi uma lição para mim. Uma vez que peguei a matzá, aí precisa do Afikoman de novo para terminar o Seder. Então você pediu resgate. Aí eu pedi, cruzei uma bicicleta e não me lembro o que mais. Me lembro que uma bicicleta tinha, mas alguma coisa. Aí o Zeide me falou, maneira um pouco. Falei, não, você precisa da Afikoman, vai pagar tudo. Mas eu lembro como hoje. E aí o Zeide falou, bom, tem uma lei que diz que se a Afikoman se perdeu, não pode pegar outro. Corta um novo pedaço de matzá e come como Afikoman. E aí ele pegou um novo pedaço de matzá e me deixou a mim pendurado. Eu lembro até hoje. Aí eu falei, mas Zeide... E aí ele me falou, não adianta você querer ser abusado. Não exagere. Sabe, eu acho que ele quis me dar uma lição. Sabe, mas eu não sei, mas até hoje eu lembro. O papai do meu pai. Ele falou como dizendo, chega, sabe, não seja abusado. É verdade que eu preciso resgatar, mas, sabe, aí eu quis abusar, entendeu? Eu acho que, pelo menos me marcou muito, não é necessariamente, sabe, que ele não quis dar o presente. Ele quis me dar uma lição realmente, sabe? Não tem que abusar das oportunidades. Mas foi muito importante. A prova está lá que me lembro até hoje. Marcou. De muitas maneiras, Pesach é a tão procurada fonte de juventude. Nós nunca abandonamos nossa identidade infantil no que diz respeito a essa festividade. De acordo com a Halachá, mesmo que uma pessoa seja velha e realmente sozinha, ela deve começar o Seder fazendo as 4 perguntas. Perguntando a quem? Ora, a Deus, é claro. Nunca ficamos sem um pai, sem uma pessoa que está em companhia das crianças. Ela mesma se torna a criança. Se alguém está sozinha, não tem criança, ela é a criança, ela é o pai Hashem, tudo. A cada relato do Êxodo afirma, em toda geração a pessoa deve sentir como se tivesse ela mesma participado do êxodo do Egito e sido libertada da escravidão. Assim como o indivíduo é capaz de resgatar seu tempo de criança, uma nação também deve reviver sua infância. Individual e coletivamente, Pesach é um rejuvenescimento. Linda perspectiva. Linda. Pesach não somente a festa da libertação, sino a festa do rejuvenescimento, porque a gente todos voltamos para a infância. Eu não sei, para mim, todo ano lembro de alguma história. Eu costumo todo ano, por exemplo, pergunta para mim se você, qual é o primeiro prato que eu como no Seder de Pesach? Capaz. Não, prato. Sopa com creme. A sopa de ovo com sal, com água e sal. Não. Você come o ovo da Chiara em água e sal, que tem água e sal. Então chama Eger em Salzwasser. Ovo em água salgada. Que é o que na casa da Bob se fazia e de pequeno eu gostava e tinha o Chiara, mas a Bob preparava mais, sabe? E até hoje eu começo com isso. Era como uma tradição, realmente, muito interessante. Então, realmente, a gente volta
de alguma maneira, toda a infância. Eu acredito que, como eu, nessa experiência, todo mundo deve ser igual. Não devo ser tão especial assim. Eu me lembro que eu comecei a fazer Manistaná, ele fazia nisso, não fazia nivrito. Fazia Zeide, Gahmefrei, viel Kashes. Nem Zeide, Tati. Não, Zeide. Ok, mas a expressão é Tati. Mas se pergunta para o pai. E aí, quem é o pai? Se explica nos livros que o pai é Hashem. Ou como ele está dizendo aqui, ninguém fica sem o pai. Entendeu? Tati, ich will dir fragen für Kashes, der erste Kasche ist, was ist anderes nach dem Pesach von einer ganzen Jahr. Você me cutucou, agora aguenta. Segura, peão. Assim, uns 2, 3 anos, Uma das ironias da vida é que nós, quando crianças, desejamos ser adultos. E quando finalmente crescemos, gostaríamos de voltar à infância. Pesach nos permite ser criança e adulto ao mesmo tempo. Lindo. Pode marcar aí, Arthur. Essa daqui é uma pérola. Eu me recordo da agitação que havia na limpeza da casa para Pesach. Eu ajudava a levar para fora os muitos volumes da biblioteca de papai e sacudi-los na varanda ao ar livre. Deus nos livre se, enquanto alguém estivesse lendo um dos livros à mesa, uma migalha de pão tivesse caído entre as páginas. Eu também ajudava a trazer a louça de Pesach do porão. A louça mais bonita era sempre reservada para Pesach. Eu tinha um pequeno copo de vinho de prata que era só meu. Na noite anterior a Pesach, acompanhávamos papai na ronda que ele fazia ao redor da casa com a vela de cera da velha na mão, à procura de algum hametz que pudesse ter escapado à rigorosa limpeza das últimas semanas. Mamãe seguia a tradição de colocar 10 pequenos pedaços de pão em locais secretos da casa, para assegurar-se de que papai revistaria minuciosamente todos os aposentos. Enquanto ele não tivesse encontrado e recuperado todos os 10 pedaços, a busca não terminaria. Naturalmente, eu estava com mamãe enquanto ela escondia os pedaços, mas nunca revelava os esconderijos a papai. Se ele só encontrasse 9 dos 10, era obrigado a continuar a procurar por toda a casa o 10º pedaço. Eu sabia o segredo, mas jamais o revelava. Na manhã seguinte, nós mirávamos a fogueira enquanto papai lá jogava todo o hametz que tivesse sobrado. Papai costumava cacherizar alguns utensílios que eram empregados durante o ano para serem usados em Pesach. Ele os colocava dentro de um balde de água fervendo, na verdade um balde, uma panela ou algo de metal, porque o balde com fogo vai derreter. Que talvez era naquela época era balde de metal. Que nós não somos da época do plástico. Mas, então jogava um tijolo aquecidíssimo dentro da água que fazia subir um geyser como o Old Faithful. Que diversão! Na manhã anterior a Pesach, comíamos no porão, já que todos os aposentos da casa haviam sido limpos para aquela ocasião. Bolinhos nunca foram tão deliciosos em nenhuma outra data como o eram no porão naquele dia. Eu tinha ainda a sorte de ter um prazer especial. No dia anterior a Pesach, nós assávamos nossa própria matzá para o Seder. Nada no mundo é tão emocionante quanto assar matzá. Realmente. Principalmente que tinha um costume de assar matzá na véspera de Pesach, uma matzá mitzvah, que é utilizada na noite do Seder, de preferência que essa matzá é assada quando já é proibido ter hametz. Então o rigor e o cuidado é muito maior. Na noite anterior a do Seder, aqui no Brasil tem um grupo que organiza para fazer. Na noite anterior a do Seder, íamos de carro ao campo, onde havia uma fonte de água fresca para pegar água para assar a matzá. Papai tirava seu relógio de bolso e esperávamos até o momento preciso do pôr do sol para começarmos a encher as jarras de vidro. Isso se chama Mayim Shelanu. Pois é nesse instante que a água está em sua temperatura mais fria e essa é a sua condição ideal para evitar que a farinha seja levedada por água morna. Você já experimentou uma água deliciosa? Prove a água primaveril na noite anterior ao Seder. Aliás, se você tiver 6 ou 7 anos de idade, melhor ainda. Ou seja, tudo era realmente uma experiência para ele. Então, todas as experiências vão te formando como ser humano. É incrível, como tudo isso depois você vai resgatar na noite do Seder, nos determinados momentos. Depois de trazermos as jarras para casa, os homens formavam um círculo e dançavam a melodia
eu vos tirareis com alegria águas da fonte de salvação. Ushaftem mayim besasson mimainei a Yeshua. Ushaftem mayim besasson mimainei a Yeshua. Ushaftem mayim. Oh, alguém está lembrando da infância. Alguém está lembrando da infância. Verdade? Há quantos anos que você não canta isso? Equilibrando as jarras de água sobre os ombros. A matzá só começava realmente a ser assada ao meio-dia do dia seguinte, que corresponde à hora do ritual do Cordeiro Pascal de outrora, quando, como falamos, quando já é proibido o termo hametz. Como eu ainda não era bar mitzvah, não tinha permissão de participar do processo de assar matzá propriamente dito, mas havia muitas outras coisas para fazer. Eu limpava os rolos de estirar a matzá com uma lixa e entregava novas folhas de papel aos homens que preparavam a massa de matzá. Tudo isso era supervisionado por Revelia, nativo de Jerusalém que costumava nos visitar todo o Pésach. Revelia era o homem mais doce do mundo, mas no dia anterior a Pésach sofria uma metamorfose e transformava-se em tirano absoluto no tocante ao processo de assar a matzá. Tudo precisava ser feito com rapidez e precisão, a fim de evitar que alguém causasse uma interrupção momentânea na preparação da matzá. Cuidado! A voz de Revelia trovejava pela sala, insuflando o temor a Deus em todos. Uma voz soava: uma matzá para o forno, quando dos homens estava quase terminando sua massa de matzá. Uma matzá para o forno, repetia eu, correndo dizer a Rev Saul que preparasse a comprida vara com a qual ele passaria a matzá para dentro do forno. Depois de terminado o processo de assar, os homens davam-se as mãos e dançavam em círculo. Reinava então a verdadeira alegria. Havíamos acabado de concluir a etapa de preparação para a mitzvah da matzá, que só ocorre uma vez por ano. No ano que vem, em Jerusalém, dizia o refrão. Voltávamos para casa levando caixas de matzá recém-assada. E então comíamos também, uma única vez por ano, um menu constituído de bolinhos fofos de batata e borscht, sopa de beterraba, borscht da avó. Jamais tentei repetir esse cardápio em outra época do ano. O gosto nunca poderia ser o mesmo. Realmente, a comida de Pesach, apesar de tudo, tem um sabor muito particular. O longo dia era exaustivo, mas garoto de 6 ou 7 anos parece ter reservas infinitas de energia. Mesmo assim, em algum momento do ceder, especialmente depois de alguns goles de vinho, eu ficava sonolento e sentava com papai no grande sofá que mamãe enfeitara com uma colcha dourada e cobrira com enormes almofadas. Eu deitava a cabeça no colo de papai e as melodias da Agadá me serviam de canção de ninar. Eu caía em um sono doce, que só fora experimentado antes uma única vez em toda a história do universo, o sono de Adão no paraíso. Meus filhos já estão crescidos e têm seus próprios filhos. Em Pesach, meus netos sentem a mesma emoção que eu sentia naquele tempo. Minhas reservas de energia estão muito menores do que eram naquela época. Agora, sento-me no sofá enfeitado e meus netos deitam a cabeça em meu colo e desfrutam daquele sono doce. Identifico-me com eles, sei o que sentem e como se sentem. É muito mais do que uma gratidão indireta, pois me torno criança de novo e adormeço no colo de papai enquanto ele canta. Quem sabe o que é é o Todo-Poderoso que reina nos céus e a terra. Echad mi odea. Pesach me permite ser criança mais uma vez, apesar da minha barba branca. Ninguém sabe o que o futuro lhe reserva, mas o que quer que aconteça e onde quer que eu esteja, sempre terei o Pesach comigo. Acho que não precisa acrescentar mais nada. Se Deus quiser, amanhã o Rabino Abrão não vai estar, então eu vou continuar amanhã, se quiserem trazer o livro. Ok? Um bom dia para todos. Bom dia.